Boa tarde, Boa Boa tarde. tarde. tudo bem? Boa tarde. Pessoal, a gente vai aguardar 5 minutinhos aí até o pessoal entrar, em seguida já iniciamos. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Olá, boa tarde. Né? Estamos aguardando os participantes ingressarem, em mais ou menos 3 minutos a gente começa, pessoal. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos iniciar aqui essa oficina.
nossa quinta oficina de regulamentação, fiscalização e compensação. Meu nome é Júlia, eu falo em nome do Instituto COURB e sou responsável por coordenar a dinâmica de hoje. Então, antes de iniciarmos, vou passar aqui por alguns combinados para facilitar um pouco a nossa dinâmica nesse âmbito virtual. Então, peço para que todos tenhamos atenção ao microfone, manter no mudo, se possível, que deixem a câmera ligada também, se a conexão permitir, para que a gente esteja atento aos momentos de interação e às atividades propostas, para que cuidemos também do tempo e das propostas da agenda. E recomendo também a todos que utilizemos o chat para registrar comentários e dúvidas que possam surgir ao longo das falas. Contextualizo aqui brevemente essa oficina que acontece no âmbito do programa Reconecta RMC, que vai ser explicado em seguida pelo Gabriel, coordenador do GT de Regulamentação, Fiscalização e Compensação. Nós, Instituto COURB, estamos elaborando o plano para a implementação da área de conectividade na região metropolitana de Campinas. Esse trabalho iniciou com a etapa 1 de alinhamento, a partir de um webinar introdutório que ocorreu no dia 30 de junho. Desde então, a gente também realizou uma etapa de diagnóstico, com escuta aos coordenadores dos grupos de trabalho de cada um dos pilares de implementação dessa área de conectividade, além da realização de um questionário online, uma consulta para entendimento do estado de desenvolvimento desse plano da área de conectividade do Reconecta. Agora a gente se encontra na etapa 3 de elaboração do plano, com as oficinas temáticas de cocriação. Essa já é a quinta oficina temática. Muitos de vocês já estiveram presentes nos outros encontros, e hoje com o tema de regulamentação, fiscalização e compensação. Então, esse plano de implementação, o objetivo é que ele sirva de subsídio para as ações dos gestores municipais e das equipes técnicas. Então, a intenção é que a gente hoje produza, na segunda metade dessa oficina, ações e ideias que vão servir de insumo para a elaboração desse plano. Como vai funcionar? A agenda de hoje está dividida em 2 blocos. Um primeiro momento com alguns convidados que vão ampliar os nossos olhares sobre o tema de regulamentação, fiscalização e compensação ambiental. E um segundo momento de construção coletiva, onde a nossa sala vai ser dividida em salas menores, para que a gente trabalhe em grupos e traga proposições e ideias com relação ao tema exposto. Então, agora, para facilitar esse painel de entrada no tema, eu convidei o Instituto COURB para fazer a facilitação. Olá, pessoal, boa tarde. Vou introduzir para vocês os nossos especialistas dessa tarde que vão compor o nosso painel. Começo com o Gabriel Dias Mangolini Neves, que é engenheiro ambiental pela Unesp de Sorocaba, mestrando pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP e atua profissionalmente no Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, no apoio aos estudos ambientais de obras públicas e regularização fundiária. Ele está à frente da coordenação do Programa de Implantação de Parques Lineares, conjuntamente com o Programa Reconecta RMC. O nosso segundo convidado é a Helena Carrascosa, é engenheira agrônoma e mestre pela ESAL da USP. Atua desde 1987 na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, tendo exercido diversas funções nas áreas de florestas, biodiversidade, restauração ecológica, proteção de recursos naturais, incluindo licenciamento, fiscalização, planejamento, formulação de políticas públicas e gestão de projetos. Atualmente, a Helena coordena o programa Nascentes e as ações da CIMA, no projeto Conexão Mata Atlântica, executado na Bacia do Paraíba do Sul, com apoio do GEF e em parceria com o MCTIC e os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O nosso outro convidado é o José Luiz Fontes. Ele é atual coordenador de Desenvolvimento Rural Sustentável na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Atua desde 1984 com temas que permeiam entre desenvolvimento rural e recursos naturais,
possui passagens em programas e negociações com o Banco Mundial do Banco Mundial e BIRD, que seria o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, além de ter atuado como assessor na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agradeço a presença dos nossos especialistas convidados e eu passo agora a palavra ao Gabriel, que é o coordenador do GT, que vai estar introduzindo um pouquinho do que é o nosso programa e também introduzindo como é que o grupo de trabalho de fiscalização, regulamentação está hoje, né? Gabriel, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite, obrigado a todos pela presença de todos. Bom, o programa Reconecta, ele surgiu lá em 2017 com uma iniciativa de tentar pensar o meio ambiente, conservação e recuperação da biodiversidade numa escala regional, transpassando os limites municipais, aí o planejamento municipal individualizado. Então, em 2018, a gente conseguiu, com o apoio da Gencamp, a assinatura de um termo de cooperação técnica entre os 20 municípios, né, os prefeitos assinaram esse termo, garantindo a participação dos técnicos ambientais, dos órgãos ambientais municipais nessa tratativa. Então, a ideia inicial era tentar pensar, como eu falei, o meio ambiente de maneira regionalizada e também nivelar o conhecimento, as boas práticas, tudo que está sendo feito, né, e os desafios de maneira conjunta. A gente, através de uma série de metodologias de geoprocessamento, de capacitações e com parcerias com o PCJ, Instituto Florestal, Fundação Florestal, o GAEMA, a gente e os próprios municípios, a gente desenhou, traçou uma área de conectividade que está mostrada aí na apresentação, com a intenção de conectar áreas de interesse ambiental relevantes para cada município e também para toda a região. A partir daí, a gente desenhou algumas estratégias de implementação dessa área de conectividade e que a Júlia e a Jennifer já falaram um pouquinho. Então, já tiveram algumas oficinas que agora a gente chama de pilares de implementação, o que eram os nossos subgrupos, então, arborização urbana, parque linear, corredores ecológicos e fauna silvestre regional já foram. E agora a gente está nesse quinto, que é o pilar de implementação, fiscalização, regulamentação e compensação. Pode passar. Então, esse GT, esse pilar de implementação, ele é dividido, são 3 assuntos principais. Eles têm uma certa interface entre si, porém eles são distintos, mas eles têm esse caráter transversal para toda a área de conectividade e todos esses outros pilares que eu citei anteriormente. E tem como objetivo garantir essa implementação de todas essas propostas que estão sendo surgidas e postas nesses outros pilares. E tentar entender, né, e viabilizar essa normatização de todas essas ações. Pode passar. Então, falando um pouquinho de cada um desses 3 itens separadamente, a questão da fiscalização, a gente está trabalhando em parceria com a Gencamp na elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é o PDUI, para a região metropolitana de Campinas, que estava sendo realizado pela Implaza, antes dela ser extinta, né, pelo governo estadual, mas que agora deve continuar com a parceria ou convênio com algum instituto de pesquisa da Unicamp, que é essa necessidade que a gente viu dentro do programa do Reconecta e também foi visto nas câmaras técnicas da Gencamp durante a elaboração do PDUI, desse planejamento integrado, a necessidade de uma integração da fiscalização. Então, tem diversos entes de diversos níveis federativos e na escala municipal também, de várias diferentes responsabilidades, tentar entender e como integrar para que essas ações reduzam o custo, mas aumentem a eficácia do atendimento a toda a regulamentação que está sendo posta aí na área ambiental e aí
pensando no Reconecta, é a mesma linha de pensamento, que é também o atendimento a tudo que a gente está propondo, e passando para o próximo item, que é a regulamentação, que é a normatização de todas essas ações. No item regulamentação, até então, a gente conseguiu inserir dentro do caderno de propostas do próprio PDUI, né? Vou falar PDUI, é sempre Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, tá? A área de conectividade do Reconecta, ela foi inserida como uma área estratégica de ação metropolitana e também com suas diretrizes gerais e específicas traçadas pelo grupo de representantes dos municípios. É muito importante isso porque a partir do momento que o PDUI é publicado como uma lei estadual, essa área de conectividade ganha um caráter legal com suas diretrizes e a proposição e os próximos passos, que é a internalização dos planos diretores locais dessas diretrizes do PDUI, faz com que a gente garanta tudo isso que a gente está traçando e trabalhando no âmbito do programa Reconecta, dentro dos planejamentos territoriais, né, locais, que se dão pelo plano diretor. E depois nas suas próximas normatizações, como, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo. A gente também está trabalhando em como a gente vai ajudar os outros pilares de implementação a garantir essas normatizações, por exemplo, como foi falado no pilar de parques lineares, que é uma diretriz que obriga o interessado à implantação de loteamento a implantar o seu parque linear, por exemplo. E tem se trabalhado, né, acordado entre o grupo no final do ano passado, que é a estratégia de garantir a publicação de forma deliberativa através da GENCAMP, então passando pelo crivo da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento da GENCAMP, e depois pelo Conselho de Desenvolvimento da RMC, que se dá a representação dos 20 prefeitos, como deliberações desse conselho. Então, todos esses produtos estão sendo trabalhados, e até a COURB está à frente dessa compilação, né, desse plano de implementação, se dará através desse mecanismo que a gente achou até o momento. E por fim, pode passar. Por fim não, né? Pode passar aqui só mostrando. Essa é uma prévia da nossa área de conectividade dentro do caderno de propostas. Esse mapa da RMC com a área de conectividade, ele já é o mapa que está inserido dentro do caderno de propostas que foi elaborado pela Emplasa. E aqui, no lado esquerdo, a gente consegue ver o esquema de níveis de orientação do ordenamento territorial da RMC que estava sendo proposto pela Emplasa, e que a área estratégica para a ação metropolitana ela fica abaixo do macrozoneamento metropolitano. E agora sim, por fim, a compensação, o terceiro tema desse GT, pode passar, não sei qual, Júlia ou Jennifer que está mexendo, a compensação, que tem como objetivo priorizar, né, a partir do momento que a gente desenhou essa área de conectividade com intenção de conectar fragmentos naturais importantes, unidades de conservação, áreas protegidas locais, áreas de manancial, de relevância ambiental para a fauna ou para a flora, ou por algum outro motivo apontado pelos próprios municípios ou algum mecanismo regional, como o PCJ, por exemplo. Essa área de conectividade, a gente tem a intenção de priorizar a compensação para essas áreas, por causa desse objetivo da existência dela. Tentar entender e como desenhar uma compensação interfederativa. A gente tem o exemplo clássico de que, normalmente, em regiões metropolitanas, como de Campinas, que são totalmente conurbadas, a bacia de captação de água para abastecimento público, ela normalmente não se dá dentro do próprio município. Então, não faz sentido a gente não pensar numa compensação interfederativa neste exemplo, pelo simples fato de garantir água para o município em questão.
Porém, existem outras motivações além de apenas a provisão de água, mas sim também toda a garantia de uma recuperação e preservação de todo um ecossistema. E para isso, em parceria, né, que eu acabei não falando no começo, o programa Reconecta tem uma parceria dentro com o ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, que é através do projeto InteractBio, que impulsiona, né, essa maneira interfederativa de tratamento dessas questões ambientais. E através desse projeto InteractBio foi contratado uma empresa chamada STCP, e ela teve como escopo de trabalho, né, tentar entender todo o mecanismo legal existente em relação a esses mecanismos de compensação, tanto municipais como regionais ou estaduais, né, e tentou traçar um mecanismo de compensação interfederativa, né, como se fosse um passo a passo, mas ainda a gente não conseguiu dar conta de internalizar isso, se apropriar de todo esse produto para tentar desenhar uma proposta de um mecanismo de compensação interfederativa e também pensar nos outros atores, né, principalmente estaduais. A gente está aqui com os dois especialistas, né, Helena e José Luiz, que são atores importantíssimos que a gente já traçou desde o começo, e agora finalmente a gente conseguiu começar a conversa, né, através da Helena, através do programa Nascentes, José Luiz através do CAR, Cadastro Ambiental Rural, e é nesse pé que a gente está, então, de tentar entender como a gente consegue atravessar esses limites administrativos com relação à compensação. E, por fim, uma lista de desafios que eu acabei falando, né? O plano de desenvolvimento urbano integrado, né? Ele precisa ser promulgado como uma lei estadual, aprovado pela LESP, e o fato, né, da reestruturação do governo estadual com a extinção da Implasa, ela acabou atrasando a finalização do PDUI, e então esse é o maior desafio, é finalizar esse PDUI claro que com a nossa área de conectividade como a área estratégica para a ação metropolitana, como ela está, e depois outro desafio é a compatibilização pelos planos diretores, que é legalmente obrigatório, porém existe uma série de questões a serem estudadas. A questão da mudança de governos, né, tanto estadual como eu já mostrei um exemplo que foi a extinção da Implasa, como a mudança que vai ocorrer agora no final do ano com as eleições municipais. Então, a gente trabalha com o programa Reconecta como uma política pública, né, não de governo. Então, essas trocas de governo são esse desafio. A estrutura de gestão do Reconecta, como eu falei, a gente tem um termo de cooperação assinado, existem suas partes boas, né, mas as vantagens e também tem as desvantagens por ser um modelo mais frágil de acordo, vamos dizer assim. Mas também temos as câmaras técnicas da Gencamp, existem outros modelos de regionalização que precisam ser estudados. A regulamentação das diretrizes, né, tanto as diretrizes da área de conectividade como todas as outras diretrizes dos pilares que a gente precisa regulamentar e instituir em âmbito tanto municipal quanto estadual, quando for o caso. O convencimento da necessidade de compensação interfederativa, né, e sua legalização, normatização, e essa estrutura desse processo de compensação interfederativa e, como todos os outros pilares já falaram, eu não podia deixar de falar, garantia dos recursos, tanto financeiros como técnicos, em todos os municípios, né? É isso. Muito obrigado. A gente que agradece, Gabriel. Interessante essa fala. Vamos aproveitar os nossos especialistas para, quem sabe, a gente consiga abrir e ampliar os nossos olhares quanto a esses desafios que o GT traz, né? Principalmente aí em questão de compensação, que a gente viu que é bastante um assunto ainda que está bastante aberto. Então, vamos começar o nosso painel de perguntas. Nossa primeira pergunta seria:
como criar uma cultura pela biodiversidade e sustentabilidade que extrapole a necessidade de fronteira administrativa, gostaria de chamar primeiramente a Helena para elucidar um pouco essa questão, e depois o Fontes, o José Luiz, pode estar complementando. Helena, você consegue? Sim. Okay. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, Gabriel, a Jennifer, o Fontes e todo mundo que está acompanhando aí. Primeiro, eu só queria dizer que não tenho a menor condição de elucidar, como você sugeriu, essa questão. Essa é uma questão bastante complexa, né, com a qual a gente vem lidando há bastante tempo. E essas discussões, elas acabam se reproduzindo em todas as instâncias, né? Do município em relação à região metropolitana, da região metropolitana em relação à bacia hidrográfica ou à região maior, e essa em relação ao Estado, o Estado em relação ao país, né? Então, essas conflitos e possibilidades de sinergia a gente tem em todas as instâncias. E a gente vive isso também. Então, por isso, a ideia aqui é muito mais provocar essa discussão, né, do que ter alguma resposta, porque, infelizmente, essa resposta eu não tenho. Quem sabe o Fontes, na sequência, tem a solução para os nossos problemas. Eu mandei um slide, eu queria ver se alguém podia passar aí, um único slide para falar sobre esse assunto de agora. Aí. Só queria dizer que como a gente está falando, né, em fiscalização e está falando em regulamentação e compensação, a gente está falando tudo isso em volta de um conceito que já existe aí, que é de proteção da biodiversidade, dos ecossistemas naturais ou não naturais, também daqueles ecossistemas não naturais, como uma cultura, como um sistema agroflorestal, sei lá, por conta do interesse que a gente tem em usufruir dos serviços ecossistêmicos que são gerados aí por nessas áreas, né? Então, se a gente pensar que a gente tem alguns serviços que são gerados e que têm impacto na escala local, e eu exemplifiquei alguma coisa aí meio, sim, isso não é exaustivo, isso é só para a gente falar, né? A gente tem lá a proteção da água na escala local, numa determinada propriedade rural ou no município, a resiliência climática, quanto mais diversidade tiver, mais resiliente tende a ser aquela área, a beleza cênica, a ciclagem de nutrientes, os valores culturais, são coisas que impactam, geralmente impactam na escala local, onde os serviços são gerados. Então, a gente não está nem falando de muita externalidade, né? Aí, quando você abre um pouco, tem alguns outros serviços ecossistêmicos que têm um impacto regional, né? A regulação hídrica, se você pensar em regime de chuvas, nos fluxos, né? Na regulação dos fluxos, a proteção contra a erosão e assoreamento, a polinização das culturas, o controle de pragas, tudo isso tem uma abrangência maior, tanto de sentir os benefícios, quanto de sentir os impactos pela falta desses serviços, né? E aí, quando a gente abre um pouco mais e vai na escala global, a gente tem lá a questão climática, a biodiversidade e os recursos genéticos de forma mais ampla. E se a gente pensa que a gente precisa desses serviços, ou se a gente consegue identificar quais desses serviços a gente está focando nesse trabalho que está sendo feito na região metropolitana de Campinas, de discutir prioridades das linhas de conectividade e tal, o que está sendo focado ali? No meu entendimento, vocês estão olhando para os serviços que são regionais e locais, né? É claro que tem um impacto nos serviços ecossistêmicos globais, na conservação da biodiversidade como um todo, na regulação climática e tal, mas a gente está olhando mesmo os benefícios que vocês estão focando, são benefícios locais e regionais, né? Que me parece, por tudo que eu ouvi desse projeto até agora. Se você pensar que o local não só um município, mas a região metropolitana, por exemplo, e o regional é a bacia hidrográfica, você precisa ter esse entendimento de que as coisas nunca vão se resolver na esfera local. Se a gente está focando também
coisas que são regionais, que extrapolam o limite daquele território que a gente administra, por exemplo, um município. Então, eu nunca vou conseguir ter ação que seja, de fato, eficiente, eficaz para os serviços ecossistêmicos de caráter regional, se eu continuar olhando só para a questão local. Então, isso obriga a olhar. Sabe aquela coisa de que nenhum homem é uma ilha, não sei o que lá, tal? Eu estou falando aqui de forma muito pragmática. Se a gente quer proteger a água, tem que olhar para fora do limite do município. E tem que olhar também para fora do limite da região metropolitana. Eu acho que um pouco isso, né? A pergunta que vocês fizeram é como que a gente pode ter uma cultura de extrapolar os limites. Eu acho que é mais por pragmatismo do que por uma questão assim de altruísmo, vamos dizer. Não acho que alguém vai falar, não, vamos fazer todo um esforço de fazer uma restauração de áreas num outro município, porque é legal para o outro município. Não, porque é legal para todos nós, para aquele município, para o meu município também, né? Então, eu acho que fica mais fácil a gente emplacar essa visão se a gente colocar muito claramente qual é o objetivo e por que estamos fazendo isso. Lembrar que as pessoas também agem movidas não só por bondade, mas também movida por interesse legítimo, tá certo? Se um gestor municipal está preocupado na gestão do município, então o que vai ser feito fora do município, que beneficia o município, tem que estar também no radar dele. Então, a minha sugestão é sempre pensar no que nós estamos focando e qual é a abrangência desse serviço que a gente está focando. Não sei se eu abusei do seu tempo, mas para provocar, era isso que eu queria dizer agora. Não, tá ótimo, Helena. Concordo contigo de olhar aí o que a gente pode trazer para os municípios e eles olharem esses pilares, né, dentro de cada região e veem que eles estão, ao mesmo tempo que olhar para a região, eles precisam olhar para o município do lado, né? Tá tudo tudo conectado. José, gostaria de complementar aqui a pergunta com a gente? Fontes está por aí? Ele saiu da minha tela? Sim, não, sim, estou sim. Não, só cumprimentar a Helena aí pela explanação dela e reforçar, assim, a gente tem sempre eu já trabalho há muito tempo, como você mencionou aí quando falou aí as atividades que eu já desenvolvi, né, nessa área de desenvolvimento rural. E a nossa preocupação essa questão de criar uma cultura, né, que é realmente o grande problema, porque assim nós não temos aqui temos alguns problemas relacionados à cultura, né? O primeiro deles é esse de que as nossas divisões aí administrativas, elas não favorecem um trabalho que busque a sustentabilidade. Então, por exemplo, a divisão ali da própria coordenador da Secretaria da Agricultura e da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, ali mesmo, onde eu trabalho, os municípios aí da região metropolitana de Campinas, eles estão localizados em 4 dessas regionais. Então, assim, isso estou dizendo, isso deve acontecer em diversos órgãos, diversas estruturas aí que, assim, então, para que um consórcio, um trabalho aí da região metropolitana de Campinas, pela GENCAMP, enfim, pelo consórcio desses municípios, ele teria que tratar com 4
regionais nossa para discutir as questões, por exemplo, relacionadas ao rural aí e à agricultura. Então, isso é muito importante. Sobre a questão específica da conectividade, eu gostaria de dizer que você fica muito contente de ver essa preocupação, esse trabalho de vocês, porque nós trabalhamos aí desde o início para que fosse criada a floresta da Fazenda Serra d'Água, né? A unidade hoje, acredito que já esteja consolidada aí essa unidade de conservação. E qual que era o objetivo sempre nosso ali? Buscar ou evitar ali que aquela região, a expansão das cidades ali, tanto de Campinas quanto Valinhos, não eliminasse aquela área, né, que hoje, que era antigamente uma fazenda do Exército e hoje é essa área de proteção ambiental. Então, eu acho que fico muito feliz de ver essa preocupação de vocês de buscar a conectividade dessas áreas com as outras e a minha sugestão, vamos dizer assim, é que a gente busque criar essa cultura de se planejar, executar, monitorar, tendo como unidade a bacia hidrográfica. Né? E isso levaria realmente a tornar muito mais efetivos esse tipo de ação. Obrigada, Fontes. Muito relevante o que você trouxe. Realmente, bacias hidrográficas são unidades, né, que tem uma delimitação aí que envolve vários municípios, tem questão de planejamento, execução e monitoramento dessas áreas, que é super relevante a gente trazer aqui para dentro do nosso trabalho, do Reconecta, né? Agradeço. Júlia, pode passar para a segunda? Vamos para a nossa segunda questão, então? Que seria a gente voltar um olhar aqui para como coordenar a atuação dos entes federativos existentes para a compensação e fiscalização regional, fazendo com que exista cooperação entre eles, racionalizando o uso de recursos e com segurança e certezas jurídicas. Se a Helena gostaria de começar, Helena, falava com você. Vamos lá, só coisa fácil, né? Tá bom demais, né, Fonte? Só coisa fácil. Realmente. Eu também mandei um outro slide, se vocês puderem colocar para mim. Aí, é só uma para provocar. Quando a gente fala em prioridade, a gente sabe que cada um tem a sua prioridade, né? Isso aqui, o Fontes e eu tiramos todos os peixes do aquário para colocar a cerveja no gelo. Isso aqui, não sei de vocês, mas para nós isso é prioridade, não é, Fontes? Exatamente. Mas tem gente apaixonada por carro, tem gente que tatua a camisa do Flamengo no corpo, outro que quer pegar canal do mundo inteiro e enche o telhado dele de antena e tal. O fato é que prioridade, cada um tem a sua. E essa pergunta que vocês fizeram aqui, como coordenar a atuação, tal, isso só é possível se tiver um combinado e todo mundo tiver as mesmas prioridades, se aquela prioridade fizer sentido para todo mundo. Senão, nunca vai ter. Não vai conseguir nunca ter um esforço entre os municípios, ou entre os municípios e os órgãos do Estado, ou entre órgãos do Estado e a bacia, o comitê de bacia, tal, se não tiver claro que tem um objetivo comum, prioridade comum. Então, isso que vocês já fizeram, de discutir as prioridades e colocar no papel as linhas de conectividade,
é o primeiro passo, que é o passo fundamental. Agora, ter certeza de que aquilo faz sentido para todo mundo envolvido é fundamental, porque eu vi vocês falando aqui, numa apresentação ali do Gabriel, falando em convencimento. A primeira coisa é o convencimento. Se não tiver, as pessoas não acharem que aquilo de fato faz sentido para ela, acaba não rolando, né? A outra coisa é que tem que ter um acordo formal entre as instâncias, aí, entre os municípios. Eu não sei se vai ser... Qual é o desenho, qual é o formato desse acordo formal, mas precisa ter, porque para um município aceitar a compensação uma coisa qualquer que aconteceu ali, que gerou algum impacto, aceitar que a compensação disso seja feita num outro município, para o agente público concordar com isso, ele tem que estar amparado por um acordo formal que diga isso, porque senão ele vai ser questionado pelo promotor, vai ser questionado pelos munícipes, tá certo? O sujeito fez tal coisa aqui e a compensação está acontecendo lá no outro município, como é que você permite isso? Nós estamos perdendo e tal. Isso é um pouco do que que acontece com a gente do Estado, comigo, acho que com Fontes também, quando você discute a possibilidade de compensação de reserva legal em outro município do bioma, em outro lugar do bioma. Então, a gente fala, vai compensar a reserva legal de Mata Atlântica aqui, de São Paulo, lá no sul da Bahia, né? Mas como assim? A gente fala, como assim? Agora, vai compensar uma reserva legal na bacia do Piracicaba, ali nas cabeceiras do Piracicaba, que mandam água para a gente, opa, isso faz sentido para mim, tá certo? Então, essa questão da prioridade que tem que estar clara, e o instrumento, assim, o acordo formal precisa ser bem cuidado para dar segurança para a pessoa que toma a decisão, porque senão ele vai ficar inseguro, e, na dúvida, não tenha dúvida, que acaba sendo a máxima geral. A outra coisa é que tudo isso tem que ter muita transparência, porque não dá para o munícipe de uma cidade não entender por que a compensação por uma coisa que aconteceu ali vai acontecer no outro município. Isso tem que estar muito transparente, isso tem que estar registrado. Suprimiu aqui, ou cortou árvore isolada, ou fez qualquer coisa aqui no meu município, a compensação está acontecendo lá, eu quero ver no mapa onde é que está isso aí, eu quero saber onde está registrado, tem que ter muita transparência. E seria legal se tivesse também condição de aferir os benefícios que estão sendo gerados por aquela coisa que foi feita fora do município, para poder devolver para esse município e falar, olha, a compensação de uma coisa que aconteceu aqui foi feita lá no município que está montante e o benefício disso foi este que serviu para vocês aqui também, né? Então, eu acho que essas questões de transparência, de aferir resultado, de ter um acordo, uma regra, uma coisa formal, e, primeiro, a prioridade ser definida e estar clara para todo mundo. Eu acho que tem uma coisa que facilita muito isso, eu estou pensando aqui, estou transpondo essa discussão para a discussão da qual eu participo. Vai compensar a reserva legal em outro estado? Né? Quem que vai cuidar daquela reserva legal lá? Quem que vai dizer para a gente que aqui de fato está preservado? Que essa propriedade de São Paulo está ok, porque aquela está preservada lá, né? No caso dessa relação entre os estados, não tem essa instância comum, né? No caso de vocês, pode ter. Então, essa instância da região metropolitana, que está acompanhando tudo, que é uma instância da qual todos participam, dá tranquilidade para o gestor municipal de que, sim, essa minha compensação aconteceu lá, e essa instância da qual eu faço parte está monitorando aquela área para me trazer a segurança de que, de fato, a compensação aconteceu, porque assim eu também não corro o risco de alguém dizer que tem um processo de improbidade ou qualquer coisa do tipo, que todo mundo que está nessa reunião acho que é gestor público e todo mundo sabe que a gente vive exposto a questionamento, que é natural, mas a gente quer estar sempre seguro, né? Então, essas questões que eu acho, uma instância comum e a gente ter clareza de que aquilo que vai acontecer lá beneficia aqui. Eu sei que a importância que tem a compensação
a fiscalização, porque é a primeira coisa que faz girar essa roda, né? É como no programa Nascentes, a primeira coisa que faz girar a roda é o cumprimento das exigências que estão estabelecidas no licenciamento. Então, a gente não pode nunca desprezar isso aqui. É um investimento que tem que ser feito, que vai ser feito, público ou privado, não importa, e acho que a responsabilidade da gente é direcionar esse esforço, esse investimento para uma ação em que o retorno ambiental, o benefício ambiental vai ser o maior possível. E eu acho que é essa a ideia, né, de colocar esses recursos para as linhas de conectividade, que eu acho bem bacana. Deixa o Fontes brincar um pouco também, né, de provocar. Palavra, Fontes, você está no mudo. Desculpa. Isso, Só queria complementar o que a Helena falou. Assim, que eu vejo como a melhor configuração, vamos dizer, para esse tipo de situação seria um consórcio público, aí, né? Um consórcio dos municípios, né? E onde essas prioridades aí estivessem claramente, que a Helena falou, né, estivessem claramente estabelecidos no regimento, no estatuto desse consórcio. Então, isso é essencial, para que aí a legislação, enfim, os regulamentos quanto a licenciamento, quanto a regularização, quanto a compensação, enfim, os mecanismos de compensação estivessem ali regulamentados de uma vez só, né? Porque os municípios podem legislar e o que a gente vê são cada município com uma base legal, enfim, levando a situações aí que são muito, às vezes, até conflitantes, né? E aí, sobre a questão também de que, assim, facilitaria muito, eu acho que é possível na gestão de uma área assim não tão grande, né, um consórcio aí não tão grande como esses dos municípios da região metropolitana de Campinas, e também isso fosse resolvido por um órgão só, né? Não dá para a gente ter a Secretaria de Meio Ambiente de Olambra resolvendo as questões de Olambra, a Secretaria de Meio Ambiente de Campinas, assim, esse consórcio deveria ter apenas um órgão. Não sei se isso legalmente até é possível, mas nós estamos falando aqui de como fazer funcionar uma questão, né? Um trabalho desse, de forma racional, enfim, como vocês propuseram na pergunta. A minha opinião é que isso deveria ser um órgão só, deveria haver apenas um balcão para que todos os agentes aí de todos os municípios pudessem procurar para fazer aí, para buscar essa regularização, enfim, fazer a compensação, as compensações, fazer o licenciamento, esse mesmo faz a fiscalização, enfim, porque isso promoveria aí uma efetividade das ações. Essa pulverização também de órgãos cuidando da questão ambiental, ela não faz bem para que as ações tenham essa efetividade.
Muito interessante isso que você trouxe, Fonte, sobre consórcio. Eu acho que o pessoal também está concordando ali pelo chat. E a fala de vocês, né, dessa união e caminhada dos 20 municípios para esse plano de implementação ter essa transparência e a prioridade em todos eles, né? É interessante a gente trazer isso. Eu vou abrir, então, agora uns 10 minutinhos para a gente responder algumas perguntas que surgiram. Eu sei que o Fontes tem um horário na agenda agora às 16 horas, vamos tentar ser rapidinho. Então, Fontes, eu vou começar contigo. Surgiu aqui uma pergunta de qual seria o status das cotas de reserva ambiental no estado de São Paulo. Não sei se você sabe fazer isso para a gente. A questão das cotas de reserva ambiental, não só no Estado, mas no país inteiro, nesse momento ainda, de certa forma, aguarda a decisão definitiva, a não ser que eu esteja enganado, sobre a questão da identidade ecológica, né? Esse questionamento permaneceu na decisão, na verdade foi criado na decisão do STF, né? Essa questão da compensação pela modalidade de cota de reserva ambiental pela identidade ecológica, além do bioma, né? E isso, na minha opinião, ainda não foi resolvido. Então, enquanto isso não for devidamente esclarecido e definitivamente esclarecido, que temos pouco a evoluir, né? Quanto todo o restante do Código Florestal e da regularização aí dos imóveis rurais do Estado de São Paulo, nós estamos até hoje mesmo concluindo, tivemos lá um parecer jurídico sobre a proposta de um decreto, né, que acho que agora é o último aí, para que a gente possa caminhar definitivamente para a regularização dos imóveis rurais do Estado de São Paulo. Perfeito. Vamos para uma segunda pergunta, então. Talvez a Helena pode começar a responder ela. Quais são exemplos de instrumentos de compensação voluntários e obrigatórios disponíveis para os municípios? O que existe de inovador nessa área? Eu vou dizer o que a gente faz no programa Nascentes, que acho que é um bom exemplo disso, né? A gente organizou o programa Nascentes, num primeiro momento, para facilitar o cumprimento daquelas restaurações que são obrigatórias. Obrigatórias porque são imposições nos processos de licenciamento ambiental ou depois para conversão de multa, começando por isso aí, né? Antes, a definição de quanto a pessoa teria que repor por um corte de vegetação, uma supressão de vegetação autorizada, não levava em conta onde essa supressão estava sendo feita, qual é a importância desta vegetação naquela região, e também não levava em conta que vegetação está sendo cortada, né? É claro que cortar 1 hectare de mata em registro é diferente do que cortar 1 hectare de mata num município que tem 2% de vegetação, né? O impacto é diferente. Também cortar 1 hectare de mata a montante de uma captação tem um impacto maior do que numa área onde não tem importância para a produção hídrica, por exemplo. Então, o que a gente fez foi definir uma graduação de reposição obrigatória de vegetação suprimida de acordo com a característica da vegetação, desde aí de vegetação estágio inicial de regeneração até a vegetação primária,
e também considerando a prioridade do lugar onde aquela vegetação está. Então, a gente fez aqui, é uma matriz, né? Importância do lugar e a vegetação. Então, você vai multiplicando, então, vai desde 1,5 até 6 vezes. Então, quem cortar uma vegetação muito bem preservada num lugar de alta prioridade vai ter que repor 6 vezes a área que cortou. Uma outra coisa que a gente fez foi dividir o território, e no nosso caso é o território do Estado de São Paulo, né? Em níveis de prioridade, baixo, médio, alto e muito alta prioridade. Então, quem suprimiu uma vegetação numa classe de prioridade média, só pode compensar na média, na alta ou na muito alta, não pode compensar na baixa. Quem suprimiu na alta, só pode compensar na alta e na muito alta. E quando, então, tem que ser na igual prioridade ou maior. Quando ele sobe na escala da prioridade, ele vai tendo descontos na área a restaurar. Então, se eu tenho que restaurar 10 hectares numa área de média prioridade, se eu for para uma área de alta, eu só preciso restaurar 8. É um incentivo para puxar a restauração para as áreas de mais alta prioridade. Isso a gente fez para o Estado de São Paulo dentro do programa Nascentes. É aplicado pelo licenciamento e é aplicado por essa questão de viabilizar que a compensação traga o maior efeito possível. Uma outra coisa que a gente fez em São Paulo, que foi bem bacana, que eu acho que é legal, foi que a gente fez a possibilidade de ter projetos grandes, projetos maiores, em lugares prioritários, a gente chama de prateleira de projetos, né? Uma prateleira de projetos em que quem tem que fazer compensação pode contratar pedacinhos do projeto, ou o projeto inteiro, a área que precisa. Então, tem lá um projeto de 100 hectares que foi contratado por 60 pessoas físicas ou jurídicas que tinham que cumprir algumas compensações muito pequenininhas, que se colocada lá no território assim espalhado, acaba não virando nada, fica uma ilhazinha que só tem borda, né? Então isso é uma coisa legal. Outra coisa legal, o banco de áreas disponíveis para restauração. Isso que já tem aí nos municípios, pelo menos em Campinas eu sei que já tem, mas um esforço para abastecer esses bancos de áreas com a oferta de áreas para compensação. Porque o simples fato de existir um mapa de prioridade não faz acontecer nada, né? O que faz acontecer é a gente ter instrumentos que se ligam a esse mapa de prioridades e que fazem a roda girar. Se houver um esforço dos municípios de cadastrar áreas que estão nas linhas de conectividade, essas áreas vão, claro, ser as primeiras a receber os investimentos de compensação, né? Eu acho que tem que pensar, eu acho que tem mecanismos assim, esses que eu falei, e outros que são também inovadores, que podem ajudar a direcionar a restauração para lá. E eu acho que essa ideia de ter um consórcio intermunicipal, não sei qual é o grau de dificuldade de formar esse consórcio, seria o ideal, né? Seria o ideal você ter uma instância assim. Se no meio do caminho precisar ter alguma outra coisa transitória, talvez algum tipo de convênio, não sei, mas sem um acordo eu acho que não rola, né? Só queria dizer isso. Não sei se eu respondi bem a pergunta que você fez, mas que eu posso contribuir, acho que é isso. Deu sempre trazer várias ações aí que a gente pode estar trabalhando depois nas salas ali de oficina de criação. Foi super interessante a sua colocação, Helena. E já vou aproveitar, então, que você mencionou o consórcio, né, Fontes, e trazer uma outra pergunta que surgiu aqui, que seria, além desses consórcios mencionados, quais outras alternativas existem para a regulamentação, né? Se a gente for analisar um cenário baixo de controle na aprovação do PDUI. Assim, essa dificuldade sem um mecanismo assim, a única forma que eu vejo de que um plano de desenvolvimento aí de uma área que envolve mais que um município para ela realmente ser duradoura aí, teria que ser, para ser
para ser para poder valer aí mais do que os mandatos dos pelo menos 2 prefeitos aí que estão envolvidos, é por uma lei estadual, né? Então, uma lei estadual que aprove aquele plano, enfim, como são aí os planos de manejo, enfim, que as unidades de conservação, que tem todo o regulamento aí da legislação para que elas se estabeleçam e tenham essa perenidade, vamos dizer assim. Eu acredito que a forma que seria realmente mais forte aí para garantir isso seria uma lei. Seria uma lei estadual. Posso bagunçar um pouco aí, gente? Pode. Eu acho que uma lei estadual pode resolver parte do problema, mas uma grande parte das coisas, ou quase todas que a gente está falando, são assuntos de competência do município. E o Estado não legisla sobre o uso do solo do município, né? Então, eu acho que tem que ter, de qualquer maneira, não sei se leis municipais que autorizam o município a aderir a esse consórcio e concorda com as regras dele. Eu acho que viabilizar isso do ponto de vista jurídico, vamos dizer, tem que fazer um estudo. Eu não tenho ideia disso, porque tanto eu quanto o Fonte somos agrônomos, né? Nossa praia não é essa, não, mas eu acho que... Realmente é uma questão muito difícil, né? Aquelas coisas assim, se fosse fácil, alguém já tinha feito, né? Isso, só estão sobrando as coisas difíceis. Porque realmente nós vivemos num país onde essas questões foram sendo construídas aí ao longo dos anos e sempre vamos ter essas dificuldades aí quando tem que agir com mais do que um agente assim, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Assim, eu não vejo uma figura diferente do que um consórcio de município, enfim, para resolver, para se tratar uma questão dessa. E um plano de desenvolvimento urbano, que eu acho que seria muito importante se ele fosse urbano e rural também, ele deveria ter algum instrumento que o aprovasse e que garantisse a sua implementação, né? Senão ele passa a ser mais um plano, como muitos que a gente já viu aí. Posso só aproveitar e responder o José Luiz? O desenvolvimento... Pode, mas seja breve, que a gente precisa liberar o Fonte, tá? Sim. Eu ia falar isso daí, eu preciso sair. É só para falar que o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, lá que eu citei no começo da minha fala, ele está baseado lá na lei do Estatuto da Metrópole, mas ele acabou ficando como nome urbano. Porém, quando a gente trabalha, pelo menos esse plano que está sendo trabalhado aqui na região metropolitana de Campinas, ele parte do pressuposto que é todo o território, não só o urbano, tá? Isso é importante muito bom. Muito bom, até porque essa região é um verdadeiro mosaico, né, de regiões urbanas e rurais aí. E eu acho que essa questão é muito importante para ser discutido. Como essa ação aí que eu estava dizendo antes, que acabou resultando na APA aí, na Fazenda Estadual Serra d'Água, né? Tem muitas áreas dessa região aí que precisariam ser protegidas e até protegida a produção agropecuária, né? Nós temos uma forte produção aí hoje, temos uma tendência, vamos dizer assim, muito forte de produção orgânica nessa região
E eu acho que isso precisaria ser protegido também, né? Concordo. Pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Espero que vocês tenham um bom trabalho aí. Helena, até mais, hein? Precisamos continuar a nossa conversa lá sobre o Nascentes. Isso aí, Fontes. Tchau, abraço. Obrigada, Tchau, Fontes. Obrigado, Fontes. Tchau, tchau. Nós temos mais uns 5 minutinhos, então eu vou aproveitar ainda a presença da Helena aqui e fazer mais uma pergunta. E o Gabriel também, se quiser daí complementar, Gabriel, depois da Helena, vou abrir espaço para você. O que apareceu aqui, Helena, uma das ferramentas mais utilizadas no combate ao desmatamento são os satélites. Vocês os consideram importantes aqui para a região? E fotos aéreas. Além do monitoramento em solo, são ferramentas bem-vindas essas duas, satélites e fotos aéreas? São sim, são muito bem-vindas. A secretaria, eu não trabalho com fiscalização já há um tempo, ainda bem, né? Já fiz a minha parte. A gente tem lá um projeto de monitoramento por imagem de satélite para o estado inteiro, né? Que é muito legal. Isso otimiza muito o trabalho, porque a pessoa vai em campo onde foi detectado um problema, né? E hoje a gente tem imagens de altíssima resolução que servem para a gente monitorar, inclusive, áreas pequenas, porque numa região como essa, que é muito conurbada, e, como disse o Fontes, é um grande mosaico de coisas acontecendo, se você não tem imagem de boa resolução, não dá, né? Mas hoje tem, acho que tem recursos bem interessantes, também com drones, né? Com LiDAR, acho que usar tudo isso é muito bacana, eu acho que ajuda bastante o trabalho. A gente não fica por aí rodando que nem... Ou movido por denúncia de vizinho, né? Não sei se vocês têm fiscalização aí. A fiscalização do Estado, da Polícia Ambiental, tem uma pressão muito grande de denúncia do vizinho. Se o sujeito faz alguma coisa errada e se dá bem com os vizinhos, era difícil da gente ficar sabendo. Agora, se o sujeito não é um bom vizinho, eles denunciavam, logo a polícia chegava lá. Então, você ter outros instrumentos que não ficam dependendo disso é sempre muito bom. Ótimo. Gabriel, você quer trazer alguma colocação? Não, eu só queria acrescentar que a imagem é muito importante para o planejamento. A gente trabalhou todo o trabalho que foi feito no programa Reconecta, ela vem de uma base de dados de 2010, né, da Emplasa, que foi utilizada para catalogar o uso do solo pelo PCJ. Então, se a gente não tiver, né, uma atualização disso, a gente não consegue nem saber o que está sendo alterado no território e quais são as pressões e para que lado estão indo todas essas pressões. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso painel, bem cronometrado. Helena, muito obrigada pela sua participação. Gabriel também, obrigada. Helena, você pode ficar com a gente ou você pode deslogar, né? Se você quiser participar de alguma das salas de oficina de cocriação, a nossa produção vai te alocar para alguma das salas. Obrigada, eu agradeço o convite, mas eu tenho outras coisas aqui para fazer. Queria agradecer a oportunidade de ter contato com vocês aí, se eu puder ajudar a provocar, já fico satisfeita, e dizer que a gente na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, especialmente ali no programa Nascentes, que eu coordeno, está muito interessado em parceria com a região metropolitana de Campinas, com os municípios, para implementar as ações e aproveitar os recursos de compensação que estão por aí. Tanto aqueles que são exigidos pelo próprio Estado no licenciamento, quanto aqueles que as prefeituras gerenciam. Se a gente fizer uma articulação bacana, a gente consegue ir muito mais com o recurso que já tem, sem dinheiro novo, né? Tá bom? Então, boa tarde para todos, bom trabalho para vocês. Eu volto aqui para o meu assunto. Tá bom? Tchau. Obrigada, Helena. Então, pessoal, eu vou voltar a palavra para a Júlia, para a gente seguir com a nossa
com a nossa agenda. É isso. Obrigada, Jennifer. Obrigada aos 3 convidados e suas falas. Convido agora todos para que a gente entre nesse segundo momento da oficina, momento de construção coletiva do plano de implementação. Então, qual é o objetivo agora? O objetivo é que vocês elaborem coletivamente ideias e ações que possam servir de subsídio para a elaboração desse plano, para que ele seja feito de modo colaborativo e participativo. Então, esperamos sair daqui hoje com ações e ideias em formatos preliminares, que depois nós vamos vincular com os desafios anteriormente mapeados nos estudos e nos diagnósticos de cada um dos pilares, né? Hoje tratando do pilar de regulamentação, fiscalização e compensação, para depois disso desenhar o plano. Então, como vai funcionar? Nós vamos nos dividir em 3 grupos. Cada grupo vai ser orientado por uma das perguntas que está colocada aqui, direcionada para os 3 temas principais dessa oficina. Essas perguntas elas foram construídas baseadas nos principais desafios levantados dentro desse pilar de implementação. Então, aqui a gente tem a questão da regulamentação, tratando dos instrumentos que possibilitam efetivar a implementação da regulamentação na área de conectividade a longo prazo entre os municípios e regionalmente. A temática 2, de compensação, então, como promover ganhos ambientais adotando mecanismos de compensação ambiental no contexto regional, incluindo instrumentos obrigatórios e voluntários. E, por fim, a questão da fiscalização no grupo 3, que instrumentos podem auxiliar no monitoramento e fiscalização ambiental na área de conectividade, dadas as limitações de recursos e normativas. Então, nós vamos nos dividir em 3 salas para realizar essa contribuição coletiva, e a gente sugere para isso alguns combinados um pouco diferentes do que nós praticamos até aqui. Então, como esse é um momento de construção coletiva, elaboração de ideias, a gente sugere a participação ativa, com microfones e câmeras ligados, se possíveis, e atenção às atividades e tempos propostos. Então, em cada uma dessas salas, vai haver uma mediadora do COURB que vai facilitar e vai estar instruindo o grupo sobre as dinâmicas sugeridas. Lembrar que esse espaço de criação, ele tem justamente o intuito de que a gente consiga construir ideias, trazer pensamentos novos, então, para que a gente possa manter a nossa mente o máximo aberta, para poder construir em conjunto algumas ideias frutíferas para esse plano. Vai aparecer, então, na tela de cada um de vocês um convite para entrar nessa outra sala, que é uma sala menor. E depois dessa produção coletiva dentro dos grupos, a gente vai retornar para a sala principal para compartilhar os resultados que foram produzidos. Então, em seguida, a gente volta aqui e compartilha. E aí, basta aceitar o convite que vai aparecer na tela de cada um de vocês. Após discussões, a gente chegou a essas três pilares aqui de respostas, né? O primeiro é relacionado à priorização de áreas para receber os recursos de compensação. A gente discutiu bastante e a gente chegou à conclusão que já existe um mapeamento feito pelo Estado para as áreas prioritárias regionais. A gente pode usar essas áreas, a gente pode usar a questão das áreas prioritárias para a gente poder ter um maior ganho ambiental para a compensação na região metropolitana de Campinas. E focando essas áreas prioritárias na área de conectividade proposta para a região, né? A ação 2 é em relação à padronização e alinhamento dos mecanismos e suas regras. Isso é bastante relacionado a que cada município tem uma legislação diferente para a compensação ambiental. E isso precisa ser discutido para a região metropolitana para chegar a algumas regras mais padronizadas para não ter muita diferença de como vai ser compensado regionalmente. Foi falado em estabelecer uma Câmara Regional de Compensação Ambiental na RMC para diálogo com todos os potenciais empreendedores, cujo impacto da atividade é capaz de gerar compensação ambiental. Como eu disse, foi falado também que se não tiver uma clareza e uma padronização nas regras, pode acabar gerando
um mercado de compensação, de compensar em locais que seja mais barato ou não, e isso vai atrapalhar muito o ganho ambiental da região, né? E também estimular a coleta e divulgação e o aprendizado com boas práticas de compensação ambiental, para que isso seja difundido para cada cidade usar e poder atingir com mais efetividade os objetivos. Outra questão foi levantar todos os conflitos ambientais que geram ataques e atuações no municípios da RMC, pelo Ministério Público ou pela CETESB, e estudar a origem dos mesmos para evitar repetição de conflitos. Isso seria mais em relação a ter um histórico de onde acontecem os maiores problemas que geram as compensações para a gente não ter que agir depois. Seria a ideia de agir antes de acontecer. Essa foi uma outra ideia que surgiu. Agora, o terceiro pilar é a elaboração e articulação de projetos financiáveis. O que é isso? Em relação aos projetos de compensação, eles se conversarem, aos atores envolvidos nesses projetos se articularem de alguma forma. Para isso, a gente pode se espelhar também nos projetos da Secretaria Estadual, que é através do programa Nascentes, que existe os bancos, os projetos de prateleira para compensação ambiental. E aí também utilizar a priorização na área de conectividade para o processo de compensação, desenvolvido pelas diferentes instituições estaduais e regionais. E para articular isso também, a gente pode envolver os atores, tanto do público como do privado, para que essa compensação seja feita de forma articulada, né? Isso é muito importante para o ganho ambiental. Vamos lá para o próximo. O último pilar em relação à troca de experiência e cooperação entre as cidades da região metropolitana. O primeiro comentário foi mapear atores que tenham realizado projetos de compensação bem-sucedidos e promover encontros virtuais guiados por coordenadores dos GTs do Reconecta, a fim de fomentar a troca de boas práticas. Como entregável, gerar cartilha com recomendações e estudo de caso sobre as iniciativas. Isso é mais na questão de incentivo das cidades a seguirem projetos bem-sucedidos. Isso fomenta as ideias, fomenta a interação entre os municípios. E também foi falado bastante nesse pilar em relação às equipes de fiscalização, que cada município tem a sua equipe de fiscalização ambiental e elas não se conversam entre si. E isso gera protocolos de atuação diferentes entre as cidades, formas de olhar as compensações diferentes, e isso atrapalha um pouco a conexão entre a RMC e o ganho ambiental, uma vez que cada cidade olha de um jeito. Então, a ideia é que as secretarias de meio ambiente se articulem para formar um grupo formado pelos fiscais ambientais, para que as experiências sejam trocadas, para que as informações sejam compartilhadas e que se tente definir formas padronizadas de fiscalização na região metropolitana. Isso, na visão do grupo, traria um ganho importante para a gente poder compensar todo mundo olhando para o mesmo ponto. Acho que foi mais ou menos isso. Muito obrigada, Mário. Passamos agora para o último grupo, o grupo que trabalhou a temática de fiscalização, facilitado pela Jennifer. Lá, vou chamar a Carla para apresentar o que a gente trabalhou. Nossa pergunta ficou entre que instrumentos podem auxiliar no monitoramento e fiscalização ambiental na área de conectividade, dadas as limitações de recursos e normativas. Carla, a palavra é sua. Será que ela está aqui ainda? Tá no mudo, Carla. Gente, desculpa, tá no mudo. Obrigada, Jennifer. Boa tarde.
Nosso grupo discutiu bastante essa questão do monitoramento e fiscalização, pensando muito nessa questão de limitação de recursos e normativas, né, que são padrões para todos os municípios da região metropolitana de Campinas, e pensamos bastante de tentar, como fala, integrar todos esses instrumentos também, pensando no contexto da região metropolitana, na área de conectividade, né. A primeira ação, nós achamos muito importante definir uma rede de fiscalização. Essa rede de fiscalização, ela vai ser composta por diversos órgãos, e só que para isso também a gente precisa entender qual que é a participação, qual que é a responsabilidade de cada órgão, pensando nessa possibilidade de integração entre os órgãos a níveis interfederativos, né? Então, aí nós até comentamos, relatamos algumas experiências que o pessoal do grupo tinha em questão de monitoramento e fiscalização, e aí citamos alguns órgãos também importantes nesse processo que podem compor essa rede de fiscalização, né? Alguns exemplos foi Polícia Ambiental, Bacias Hidrográficas, IBAMA, Coordenadoria de Biodiversidade, CONSEMA, Defesa Civil, CETESB. Outra ação que nós definimos foi relacionada à criação de banco de dados e ferramentas de monitoramento, pensando sempre em internalizar os bancos de dados já existentes, como do PCJ, da Agencamp, e também pensando na possibilidade de refinar esses dados também, né? Pensando mais nos nossos objetivos e propósitos da área de conectividade, né? Falamos também sobre bases de dados unificadas, né? Que é possível essa unificação, os bancos de dados já existentes, ou nós podemos criar um novo, específico, pensando na área de conectividade. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, do que isso vai demandar, né? Pensando na criação, né, desse banco de dados. Também falamos, né, a questão da importância da transparência nos dados, né, de órgãos fiscalizadores, de criar uma infraestrutura ou criar uma parceria para a divulgação desses dados de outros órgãos fiscalizadores também, né, sempre pensando nisso, sempre na transparência das informações. E voltando na questão das ferramentas e estruturas adequadas para monitoramento, o que nós pensamos? Que isso vai demandar muito recurso técnico e financeiro também, né, para capacitação de corpo técnico, para adquirir equipamentos para esse geoprocessamento, para esse tratamento, para esse banco de dados, né, para atualização constante que nós pretendemos, né. Então, nós falamos sobre recursos para adquirir dados atualizados, imagens de satélites, a contratação de especialistas para trabalhar essas imagens, adequar a infraestrutura da equipe técnica para poder trabalhar com os dados e otimizar mão de obra qualificada, sendo os técnicos das coordenações na frente de criação dos estudos. Depois também debatemos bastante essa questão do sistema integrado de gerenciamento de dados e dados georreferenciados para a região metropolitana, né? Que é a questão de criar o portal da área de conectividade, porém tentar otimizar os recursos integrando a estrutura existente do estado de São Paulo, né? Exemplo do Datagel. Então, nós ficamos bastante nessa questão. É possível criar esse portal específico, esse banco de dados específico para a área de conectividade, pensando nos nossos objetivos principais de fiscalização e monitoramento, mas pensamos muito, fizemos essa contrapeso, né? Colocamos tudo na balança, a questão da demanda de recursos financeiros e capacitação também, né? Recursos financeiros e técnicos, né? Depois pensamos também numa ação de número 3, que é relacionada à articulação, né, que é sempre pensando em levantar a questão da importância de uma fiscalização sempre preventiva e corretiva, e que ela seja ativa e efetiva, né, para toda a área de conectividade, né. E na ação de número 4, nós falamos sobre a importância de definição de parâmetros para a regulamentação da fiscalização e monitoramento da região, não somente a definição de parâmetros, mas como também a padronização de
definição de critérios, padronização de procedimentos, sempre pensando em padronizar os instrumentos de fiscalização e monitoramento, elencar dados de normativas existentes e adequar a região metropolitana e de implantação da área de conectividade. Para isso, a gente pensou também em usar os dados de órgãos consultivos e deliberativos e também utilizar, né, da experiência, da expertise de órgãos como o CETESB, CONSEMA, Estatutos de Proteção Animal, que já tem uma experiência nessa área que tem critérios, procedimentos já pré-definidos, né? E acho que foi mais isso. Obrigada, Carla, é isso mesmo. Obrigada, Carla. Obrigada a todos os grupos que participaram. Estou compartilhando novamente a tela com vocês. Então, pessoal, estamos finalizando hoje a nossa 5ª oficina de cocriação com a temática de regulamentação, fiscalização e compensação. Nós, do Instituto COURB, gostaríamos de agradecer imensamente a participação de todos. Ainda temos mais uma oficina que vai acontecer daqui 2 semanas, que é a oficina de articulação. Aproveito para lembrar aqui que essas ações e as ideias que estão surgindo nessas oficinas, elas estão sendo sistematizadas por nós do COURB e sendo colocadas na interface com aqueles desafios e com todo o estudo de diagnóstico que a gente fez com base nos materiais que já foram desenvolvidos dentro do contexto do Reconecta. Vou lembrar também aqui que a nossa plataforma interativa, ela segue aberta para que vocês possam colocar comentários e ideias que porventura não tenham sido contempladas no tempo da oficina. E o link a gente está enviando agora para vocês aí pelo chat, mas também vamos reenviar ele pelo e-mail de pós-oficina que vai chegar também para todos os participantes. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que tenham aproveitado esse momento aqui hoje e nos vemos na próxima oficina de articulação em 2 semanas. Só vamos tirar uma foto, né, Júlia? Bem lembrado. Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Pessoal, quem puder ligar a câmera para a gente fazer o nosso print final de encerramento com todos os participantes que ainda estão aqui. Hoje temos uma folha só de pessoas. Isso. Todo mundo de X. 1, 2, 3 e X. Feito. Muito bem, gente. Muito obrigada a todos. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, até mais. Até mais. Pronto, gente, acho que viram todos. Pronto. Deu, né? Ai, Gustavo, muito engraçado. Gente, terminamos a 5ª oficina. Uhul! Foi sucesso, hein? Foi. Agora que eu peguei a prática, acabou. Eu ia falar isso, assim, Jenny e Ju também, que no começo estavam, tipo, meio inseguras. Nossa, vocês estão arrasando, tipo, já tá super, nossa, muito fluido. Foi ótimo. Só pra avisar que eu parei a gravação aqui, que tava gravando a gente.